Aleluia, glória a Deus. Santo, glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor, aleluia. Entramos, glória a Deus, 8 horas da noite. Gente, hoje eu vou aproveitar o início desse vídeo para fazer um pedido que nós temos subido a live para o YouTube e a live sempre vai praticamente uma ou quase 2 semanas, né, depois que a gente fez a live aqui, porque nós não temos ainda lá um número de seguidores suficiente para que a gente possa realizar a live ao vivo, simultaneamente junto com o Facebook. Então, você que assiste a live aí, né? Se inscreva no canal, compartilha, nos ajude a alcançar esse número para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas através da palavra e das orações. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito precioso nós estarmos aqui juntos mais uma vez diante da presença do Senhor. E existe algo sempre, sempre quando o Senhor nos reúne, nos chama para estar reunidos, né, como um só diante dele, existe algo tremendo e maravilhoso que ele quer fazer em nós, para depois fazer através de nós. Glória a Deus por isso. E nós, hoje não vamos começar nada novo, gente, não é nada novo. Ai, algo novo Deus vai fazer, porque ele é um Deus de fazer coisas novas, mas nós vamos continuar sendo ministrado por aquilo que ele já começou a fazer na nossa vida. O autor da vida está realizando uma grande obra em nós, em cada um de nós, para que nós possamos ser aí esse instrumento nas mãos dele. Na última live, aleluia, eu me lembro que o Senhor começou a nos levar para um lugar de revelação e hoje Ele quer continuar a nos conduzir nesse caminho, um caminho de revelação e de posicionamento espiritual, porque não basta, né, a gente viver aí de revelação, nós vamos até entender o que é revelação hoje, um pouquinho mais profundo, é necessário a gente se posicionar espiritualmente a partir daquilo que é revelado, porque sem entender isso, a nossa missão, que você já sabe qual é a nossa missão? A missão não é provar que estamos certos. A missão é revelar que Deus ama. Essa é a nossa missão. Se a gente não entender essas coisas, não viver esse propósito, não praticar na nossa vida o que o Senhor traz para nós, a missão perde o rumo, perde o sentido. A gente vai ficar aí, ó, rodando no deserto. Não, nós vamos cumprir a missão como aqueles que não têm do que se envergonhar. Aleluia. Vamos orar nessa hora. É tanta gratidão, né, que a gente chega aqui com tanta expectativa. Eu chego aqui transbordando de expectativa. Eu não tenho noção do que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo grande, glorioso, aonde os meus olhos naturais não alcançam ver agora, mas algo grande, algo novo, Deus está fazendo, está a caminho, não só da minha vida, mas da sua, não só para minha família, mas para a sua família. Você que está se posicionando para conhecer ao Senhor, nas lives de oração juntos, né? A gente aqui, olha, unido, de mão dada, como igreja, em unidade diante do Pai. Jesus está aqui. Quer algo mais glorioso que isso? Talvez não precisasse nem eu falar nada. Só da gente ter essa revelação, né? A consciência da presença de Jesus seria o suficiente. Dá vontade só de chorar, e glorificar a Ele. Aleluia! Porque Ele é o Rei da Glória. Ele está aqui. Ele prometeu onde 2, 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele se manifesta. Ele iria se manifestar, Ele estaria.
Entenda como você quiser, não vai mudar a verdade revelada da presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, aleluia, entregando todas as coisas diante do Pai, aleluia. Glórias, 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 glória, glória, Senhor. A Ti, somente a Ti, toda honra, toda glória. Tu és o nosso Pai amado, nosso Senhor, o nosso Deus. Oh, Tu és fiel, aleluia. E nós chegamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações gratos. Te agradecemos por esse momento, por essa live, por essa oportunidade de estar diante do Teu trono. Te agradecemos porque a Tua presença já está aqui. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, veio aqui para nos ensinar mais, para nos instruir mais hoje, Pai. Nós, Senhor, te agradecemos pela Tua presença, porque o Senhor é fiel, o Senhor prometeu que estaria conosco e nós reconhecemos a Tua presença neste lugar, a Tua presença viva, Deus conosco, Deus Emanuel. Pedimos ao Espírito Santo que venha conduzir essa live, tocando nos corações, despertando aqueles que estão dispersos, fortalecendo os que estão cansados, dando novo vigor àqueles que estão enfraquecidos. Nós declaramos que há liberdade nesse ambiente, nessa atmosfera, para o Espírito Santo do Senhor agir, a resposta do céu chegando para nós e para nossa família. Nós cremos, Senhor, nas Tuas maravilhas, nos Teus milagres, e em tudo nós damos graças em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha fazer a obra que só Ele pode fazer, tocar nos lugares que só Ele pode tocar. Oh, aleluia, porque Ele é poderoso, glória a Deus, para Ele não há limites. Aleluia, como é glorioso dizer isso. Não há limites para o poder de Deus agir. Ele é glorioso, Ele é grande. Aleluia. E a igreja adora o Senhor. Aleluia. Eu estava aqui já adorando. Hoje, eu estava trabalhando hoje bastante no digital, mas esse louvor ficava na minha cabeça e eu ficava ali cantarolando, e essa música na minha cabeça, e eu parava, e eu orava, e eu glorificava, e assim foi, né, as horas do dia hoje, e eu entendi, é esse louvor que nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos glorificar a Deus, aleluia, aleluia. Nesse lugar de oração neste lugar de oração, nesse lugar de oração, eu derramo meu coração, derramo o seu coração, esperando um olhar teu, ó Deus, lembre-se de mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para me ver. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para me ver. Nesse lugar de oração, aos teus pés me lanço aos teus pés. E quanto mais eu fico aqui, mais me pareço contigo. Vem, Senhor, transforma-me. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para viver. Inclina para nos ver, para nos ouvir, aleluia. Grande é o Senhor, que habita nas
nas alturas, mas se inclina para me ver. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para me ver. Oh, aleluia! Ele é grande, mas Ele se inclina para nos ver, para ouvir a nossa oração, a nossa voz. O Senhor está neste lugar, aleluia! Aleluia! Adore-o! Adore-o! Sim, a tua igreja te adora, Senhor, porque tu és digno. Aleluia, tu és grande, aleluia, grande, grande. Aleluia, Senhor, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh, só tu és digno. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para me ver. Ele se inclina, Ele está se guiando nessa hora para ver o teu coração, a tua causa. Oh, aleluia, derrame o seu coração diante do Senhor, entregue a Ele todos os seus caminhos, e tudo Ele vai resolver, Ele fará. Ele te vê, Ele te conhece, glória a Deus. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu vazio, Ele conhece, Ele é Deus provedor, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que vê todas as coisas, aleluia. Ele habita no alto e sublime trono, no alto e sublime lugar, nos lugares altos, mas Ele se inclina para ver aquele que clama por Ele, que busca por Ele, que chama por Ele, que adora a Ele. Aleluia! A tua igreja te adora. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Continue declarando que Ele é grande. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você, igreja do Senhor, adore-o, adore-o. Diga a Ele que Ele é santo, 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 lindo, maravilhoso, digno, oh, grande. Ele é grande, aleluia, imenso. Aleluia. Sim, Senhor, o teu trono e a sua glória estão acima dos céus, acima de tudo e de todos. Oh, aleluia. Oh, sua glória é revelada, aleluia. Olhe para a glória dele. Olhe para a glória dele, olhe para a glória dele, tocando a sua vida nessa hora, aleluia, te alcançando. Olha ele te tocando, olha ele te abraçando, olha ele lançando luz no teu coração. Oh, olha ele abrindo os teus olhos espirituais, olha ele abrindo os teus ouvidos espirituais, olha ele realizando a grande obra que só ele pode realizar. Oh, aleluia, ele é grande, grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para te ver. Ele se inclina para te ver, aleluia. Aleluia, glorioso Deus, aleluia. Meu Deus, eu não tenho vontade de parar de adorar a Deus. Oh, olhar para a glória dele, aleluia.
Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, como é difícil voltar aqui para a terra. É tão gostoso, né? Quando a gente está num lugar alto com o Senhor. Glória, 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 glória. Glorifica Ele. Oh, glorifica Ele. Aleluia. Não se preocupe com o horário. Não se preocupe. Deixa o Espírito Santo de Deus, aleluia, mover. Deixa Ele mover na sua vida, na sua mente. Deleite-se na presença dEle. A presença dEle é real aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para quê que a gente vai querer as coisas da terra, se esse momento, meu Deus, o céu se abriu, tem anjos subindo, descendo para todo lugar, a gente já não sabe mais, né? Estamos que nem aquela música, né? A gente já não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu, a gente não sabe mais nem aonde está. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, aleluia, aleluia. Oh, Deus, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, você me levou alto demais, é difícil descer aqui. Aleluia. Oh, recandelere balassore canta larababala. Oh, recalarabacharabalabalabaça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Hoje, verdadeiramente, eu não sei se consigo. A presença está muito forte aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deleite-se na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, que saiu do alto e sublime trono e veio aqui se manifestar verdadeiramente neste lugar. Aleluia. Aleluia. Fala conosco. Oh, glória a Deus. Eu me lembro que na live passada nós falamos, né, lá em Efésios 6:10, nós já estávamos terminando quando nós falamos aquilo, que depois de os discípulos, né, ali no caminho para Emaús, muito tempo depois, né? Muito tempo depois, não é algum tempinho depois, muitos anos depois, o apóstolo Paulo vem e ele escreveu para a igreja, que já existia a igreja. Ele disse lá em Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então aqui nós temos algo muito profundo. Paulo, ele não está falando com pessoas que não conhecem a Deus, ele está falando com a igreja. E mesmo assim, né, mesmo sendo para a igreja, ele está falando, fortaleçam-se no Senhor. Ou seja, existe um lugar, eu não explanei, né, muito isso, eu falei muito rápido na live passada, mas existe um lugar em Deus que mesmo estando em Deus, ainda assim não estarmos fortalecidos nele. E que lugar é esse? Esse lugar, ele se manifesta, ele aparece. Gente, hoje é noite de revelação. Então entenda, nós vamos entender o que é revelação. Porque sem você enxergar, você não vai saber onde você está. Se um cego não enxerga, você não sabe aonde você está. Então a luz de Cristo precisa vir. A luz precisa vir ser lançada para que a gente enxergue. Então isso é revelação. Quando a gente diz, existe um lugar onde nós podemos estar em Deus, mas ainda assim não estar fortalecido nele, isso significa, na prática, uma pessoa que está em Deus, já crê em Jesus, já faz parte da igreja, já conhece a palavra, mas não está vivendo na força que vem de Deus. Está insistindo em viver na força do próprio braço. E a Bíblia mostra isso, né? Paulo, ele não está falando com incrédulos. Ele escreve para a igreja e diz, finalmente, lá no fim de Efésios, lá no fim da carta, depois ele já ter falado bastante coisas, ele fala, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se ele está falando aqui, né?
fortaleçam-se, ele está dando uma ordem, né? Mandando fortalecer, se fortalecer é porque existe sim a possibilidade de estarmos, né? Da gente estar em Cristo e ainda assim estar fraco. É. Então, trazendo isso para a nossa vida, para a verdade, para a realidade, para o cotidiano, é quando nós estamos em Deus, mas vivemos cansados. É normal cansar, gente. Todo mundo cansa, mas o tempo todo, não é normal. Se você vive cansado o tempo todo, você pode estar com anemia, você pode estar com algum problema aí físico, mas também algo bem espiritual. E a gente tem que saber, né? Espiritual e físico anda junto, tem que buscar o equilíbrio, né? Então, viver cansado não é normal. Isso tá, né? Então, olha só os sinais. Quando nós reagimos na carne facilmente, gente, perder a paciência de vez em quando, uma vez ou outra, também é normal. É humano, é nosso. Nós tropeçamos, caímos, temos que levantar rapidinho e voltar para o caminho. Mas isso constantemente não é. Nós deixamos dominar, né? Nós nos deixamos ser dominados por pensamentos que não glorificam a Deus. Muitas vezes, o tempo todo. Não. Uma vez ou outra acontece, passa alguma coisa, a gente vê alguma coisa. Opa, não, isso não, rejeito isso em nome de Jesus. Nós perdermos, né, a constância na oração, para de orar. Nem aqui na live não para poder orar, fica ocupado fazendo outras coisas, não para. Não senta nesse momento e fala: Senhor, eu vou me prostrar aqui agora e vou orar, porque esse tempo é do Senhor. Então, é assim, a gente viveu uma vida sabendo o que é certo, mas não temos força para poder viver. Então, isso não significa que a pessoa, você está na presença de Deus, que saiu de Deus. Você não saiu da presença de Deus. Só significa que não está sendo alimentado, não está se fortalecendo, está fraco. Então, precisa se fortalecer. Então, se está com todos esses sinais, precisa se fortalecer em Deus. Então, nós temos um exemplo na Bíblia, né, de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas chegou um momento em que ele perdeu a força. E algo muito sério, né, está escrito na palavra do Senhor que aconteceu. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Está lá em Juízes 16, 20. Ou seja, ele continuava agindo como antes, mas já não tinha força. Ele continuou vivendo o dia dele normalmente, mas ele já não tinha a força. Então, outro exemplo, a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, 1, né? Essa igreja, o Senhor Jesus disse para ela: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eles tinham aparência, eles tinham estrutura, eles tinham nome, mas faltava vida espiritual de verdade, algo real, vivo. Então, você pode, né, estar em Deus, estar fraco. Estar em Deus não é algo automático. Não é automático a gente estar em Deus e viver fortalecido. O fortalecimento, gente, é igual exercício, é um lugar de dependência diária. Nós somos dependentes. Se você quer ter músculos fortes, tem que exercitar todo dia, sempre. É buscar, é permanecer, é se alimentar da palavra, é viver em oração. Por isso que Paulo, ele não diz: vocês já são fortes. Ah, vocês já são fortes, você já tem Jesus, você já tem Deus. Não. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Ou seja, existe uma força disponível, existe uma fonte para a gente se fortalecer, mas nós precisamos acessar ela para que ela possa fluir. É igual a torneira. Se você não abrir, a água continua lá. Tem água, tem água.
tem reservatório, tem o encanamento, tem água, mas se você não abrir a torneira, não vai sair. Então, nós estamos vivendo dias de muito, né? A maioria das pessoas, gente, não tem ninguém que me fala que não está cansado. Você abriu a boca, estou cansado, estou sobrecarregado. É mente oprimida. O que não falta é pessoas com a mente oprimida, mas não busca fortalecimento em Deus. Vive tentando resistir na própria força. E Paulo está chamando a mim, a você, a igreja e todos nós que estamos nesse lugar aí de fraqueza, de volta para o lugar certo. Ele está dizendo: a sua força não vem de você. A gente precisa entender isso. Nossa força não vem de nós, nossa força vem do Senhor. Na última live, o Senhor começou a nos levar, né, nos conduzir, eu me lembro, para esse lugar de revelação. E hoje, Ele quer continuar isso. Mas não é só revelação, a gente também precisa encontrar o lugar do posicionamento. Mas a gente passou rápido demais, então hoje nós vamos parar nesse lugar aqui para a gente poder beber dessa água e comer desse alimento um pouco mais devagar, pelo menos um pouquinho, né, para a gente poder ir digerindo tudo que o Senhor tem nos entregado. E o que vem a ser isso na prática? Porque, gente, eu não gosto de frase feita, não gosto dessas coisas, desses estudos, de ler a palavra e falar, precisa estar alinhado, precisa estar posicionado. Mas como? Tem que ensinar o caminho, tem que mostrar o que é, tem que lançar luz, porque a gente vive dias de densas trevas e escuridão. E talvez você está aí tão fraco que não está conseguindo nem abrir os olhos para poder enxergar a realidade do que está aí na sua própria vida. Então, esse lugar de revelação, o que vem ser isso na prática? Lugar de revelação é quando Deus nos faz enxergar. É lugar que se revela. É um lugar que você enxerga. Você lembra daquele retratinho que a gente tirava com a câmera e tinha que levar na loja e esperar 3 dias para poder revelar aquele filminho? A gente falava, vamos revelar a foto. Né? Lugar de revelação para você enxergar o que estava dentro, porque você pode até olhar assim, tinha uma sombra, mas não havia a imagem nítida. Então, lugar de revelação é quando Deus nos faz enxergar. Deus pega a gente e leva lá para o lugar de revelação, para ver nitidamente. É quando a palavra deixa de ser só algo que a gente já ouviu. Já ouvi. E passa a queimar dentro de nós. A palavra passa a incomodar. A palavra passa a fazer a gente gemer. A palavra passa a ficar falando dentro de nós e fazer a gente tomar outro rumo na vida. E foi o que aconteceu com os discípulos lá no caminho de Emaús. E eles disseram, lembra? Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras? Então é isso, quando a escritura está sendo exposta, quando o Espírito está falando, quando Deus está falando, nosso coração arde. Há um incômodo, há uma vontade de fazer diferente. Então eles já conheciam as escrituras, mas naquele momento eles entenderam de verdade o que estava dizendo as escrituras, porque eles já conheciam, gente, você lembra? Eles já conheciam, eles sabiam de cor e salteado, mas Jesus teve que vir ali, e começando por Moisés e pelos profetas e por Isaías, Jeremias, né? Todos os profetas que falavam, tudo que era messiânico, Jesus foi pregando para eles. Aleluia, e os olhos deles se abriram. Então, na nossa vida, isso acontece quando nós percebemos, eu não posso continuar vivendo desse jeito.
Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a ser equilibrado. Eu preciso encontrar o meu lugar de descanso em Deus. Eu preciso descansar em Deus. Eu não posso viver nervoso o tempo todo. Eu não posso viver agredindo o tempo todo. Eu não posso viver querendo desistir o tempo todo. Eu não posso. Preciso mudar. Eu tô tentando resolver tudo na minha força e não tô dando conta. Eu não aguento mais, eu tô exausto, eu tô cansado. Tá fraco. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É a palavra do Senhor para você. Efésios 6:10. Tá lá. Isso é revelação. É Deus abrindo os nossos olhos espirituais. Mas aí vem o próximo passo. Ah, eu vou parar aqui, nós vamos orar. Eu vou parar aqui, nós vamos continuar na outra live. Glória a Deus. Ficou com fome? Ficou com mais sede? Quer ouvir mais? Digere o que você ouviu até aqui. Já é bastante coisa. Deixa o Espírito Santo forjar em você aí o caráter do nosso Jesus, que é bom. Glória a Deus. Vamos entrar na oração, aleluia. E na próxima live a gente continua, ou quem sabe na ministração de domingo a gente continua. Por isso que é importante vocês ouvirem, né? A live, porque assim vocês não ficam perdidos, né? Não, mas a gente precisa continuar na live, né? Porque tem pessoas aqui que não vão para o culto domingo, né? Estão muito longe. Amém? Vamos com o que nós já temos, com a palavra que foi liberada. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos orar a Deus, aleluia. Temos muita coisa para poder orar hoje. Ah, o Espírito Santo tem muito para fazer em nós hoje. Glória a Deus, vamos abrir o nosso coração mais ainda. O céu continua aqui, os anjos do Senhor continuam aqui. Oh, o céu está aberto, aleluia. Neste lugar de oração, aleluia, espero um olhar do Senhor. Sim, nós nos humilhamos. Neste lugar de oração, O que você está fazendo nesse lugar de oração? Diga ao Senhor. Aos teus pés me humilho. Oh, neste lugar de oração eu busco forças do Senhor para prosseguir. Aleluia. Ah, grande é o Senhor, que habita nas alturas, mas se inclina para nos ver, para nos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Pai, tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor, nos céus e na terra. Nenhuma força, nenhum poder em todo esse universo pode conter o teu poder, a tua glória, Senhor. Muito obrigada, porque tu és grande, do lugar alto, do alto e sublime trono. O Senhor se inclina para nos ouvir, para nos ver neste lugar. Nós nos colocamos diante de ti, ó Deus, não apenas, Senhor, para ouvir, como ouvinte, como aquele que ouve aqui e sai aqui, não, mas como filhos que respondem à tua voz. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que o Senhor nos chamou, nós reconhecemos que muitas vezes o Senhor já nos mostrou o que precisa ser ajustado, mas nós ficamos adiando, nós ficamos resistindo, nós ficamos tentando continuar do nosso jeito. Nós hoje, Senhor, queremos quebrar isso diante do teu trono, diante dos teus pés. Nós recebemos a revelação do Senhor e decidimos, Senhor, ficar neste lugar, Senhor, tomar uma posição, Pai, neste lugar de mudar. Ó Deus, dá-nos a graça para responder, dá-nos força, nos orienta mais, lança mais luz nas trevas do nosso coração, para que possamos andar em obediência à tua palavra. Dá-nos sensibilidade ao teu Espírito, que nós não sejamos apenas tocados, mas transformados para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos diante de
ti. Ó Deus, que a nossa força vem de ti, não vem de outro lugar, mas vem do Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, da autossuficiência. Nós renunciamos, Senhor, essa confiança que nós temos na nossa própria capacidade. Quantas vezes nós tentamos suportar sozinhos, lutar sozinhos, resolver sozinhos, mas hoje nós queremos voltar para esse lugar, ó Deus, o lugar certo, aonde nós nos fortalecemos em Ti, onde nossa força, buscar a força no Senhor, vem fortalecer a nossa mente, porque, Senhor, há tantas pessoas que estão cansadas, constantemente cansadas. Vem fortalecer o nosso espírito, ó Pai. Vem renovar essas mentes doentes, Senhor, essas emoções fragilizadas. Ó Deus, pessoas que estão fracas espiritualmente, porque não come do pão, não para comer, não para beber de Ti. Ó Deus, fortalece as nossas emoções, porque há corações aqui, Senhor, que estão sobrecarregados. Sustenta-nos, Senhor. Ajuda aqueles que estão aí enfrentando batalhas, lutas grandes dentro dos lares, com seus familiares, com seus filhos, com seus cônjuges. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, renova no interior de cada um, Pai, renova o vigor, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito de Deus, nesses corações, sopra, Pai, sopra, que a tua força envolva cada um nessa hora, que o teu poder venha do alto. Deus, quebra as cadeias, liberta, ó Deus, as mentes oprimidas e dê um fôlego novo, um novo cântico nos lábios, uma vida nova, uma mente nova, um espírito renovado, aleluia, e que isso venha manifestar saúde para o corpo também, Pai. Vem sarar os enfermos, os doentes no corpo, na alma e no espírito. Vem despertar em nós, em cada um de nós que está aqui, nessa live de oração, ó Pai, um espírito de oração. Espírito Santo de Deus, desperta esse espírito de oração em nós. Dá-nos, Senhor, a alegria de saber que somos participantes da tua glória através desse momento de oração. Nós estamos aqui, Senhor, declarando o reino do Senhor manifesto na terra, na nossa vida, na nossa vizinhança, na nação onde nós estamos, na nossa família, na nossa parentela. Vem arrancar, Senhor, toda a apatia espiritual, aquela coisa, Senhor, tá aí vendo, tá aí ouvindo, mas fica parado, não age, não reage. Vem, Espírito Santo de Deus, e corta, quebra as cadeias agora, aquilo que causa o desânimo, Senhor. Vem e sopra com teu fogo, acaba com a frieza, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja alinhado com o teu coração. Vem corrigir o que precisa ser corrigido dentro de nós, vem nos convencer mais do pecado, da justiça e do juízo, vem curar a nossa mente, Senhor, adoecida. Vem, Senhor, e arranca as raízes de toda a opressão, todo o peso, toda a confusão. Vem, Senhor, e restaura a nossa fome por mais de ti, porque muitos, Senhor, perderam o desejo espiritual, o desejo de te ver, de te buscar, não sabem mais, não têm prazer em ti, Senhor. Nós pedimos, devolve a alegria da tua salvação, reacende a chama do primeiro amor, nos atrai de novo, Senhor, ao lugar do encontro contigo. Aleluia, glória a Deus. Nós reconhecemos, sabemos que a nossa luta não é natural, ela é sobrenatural, e se não for o Senhor guerreando por nós, ai de nós. Vem agora e entra nas nossas casas, nos ambientes, ó Deus, aonde há tensão, aonde há, Senhor, inflexibilidade, aonde há, Senhor, a impaciência, a intolerância.
ó Deus, aonde existe um silêncio, Senhor, que não é um silêncio relaxante, é um silêncio que mata, é um silêncio que mata os relacionamentos, ó Pai, aonde, Senhor, esse silêncio causa dores, vem quebrar essas cadeias de opressão espiritual dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, vem restaurar os relacionamentos que foram, Senhor, quebrados, oh Deus, que haja liberação de perdão, reconciliação e cura nas famílias, Pai, em nome de Jesus. Levanta famílias aqui, Senhor, cheias do Espírito Santo, famílias que sejam alinhadas com o teu coração, famílias que te honram em todos os lugares que vão, Pai, em nome de Jesus. Vem fortalecer a liderança da igreja, vem fortalecer o pastor Nelson, o pastor Kobayashi, ó Deus, os líderes, Senhor, sustenta eles, que carrega a responsabilidade espiritual, Pai, de cuidar de almas, aqueles que estão cansados, Senhor, se eles estão, aonde eles estiverem cansados, sobrecarregados, seu Senhor, aquele que ajuda, fortalece eles, aqueles, Senhor, que estão sendo pressionados espiritualmente por situações que se levantam dentro da igreja, Pai, ó Deus, guarda a mente deles, guarda o coração deles, renova a unção, renova a alegria do serviço, de servir ao Senhor, que eles possam permanecer firmes, íntegros e sensíveis à tua voz, e mais do que tudo, caminhar confiando no Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nós clamamos nessa hora pelos irmãos que estão afastados, aqueles, ó Deus, que se esfriaram, aqueles que estão feridos no meio do caminho, aqueles que perderam, Senhor, a visão de onde está o Senhor. Oh Deus, o Senhor conhece cada história, cada pessoa. Nós te pedimos nessa hora, visita, toca, desperta, traz de volta, que haja arrependimento, que haja reencontro com o Senhor, que haja restauração, traz de volta para a tua presença, Pai, para a tua presença, Pai, em nome de Jesus, que a luz do Senhor Jesus possa alcançar a nossa vizinhança, através, Senhor, da nossa alegria, das nossas atitudes, talvez, Senhor, de algum alimento que a gente faça, ou que a gente vá dividir, daquilo que a gente vai produzir, que o Senhor possa nos dar graça diante dos olhos das pessoas, Pai. Haja salvação, libertação e transformação. Opera, Espírito Santo de Deus, nessa vizinhança, que o teu reino se manifeste aqui, neste lugar, pertinho de nós, Pai, em nome de Jesus. Vamos, Senhor. Viemos nessa hora também pedir força do Senhor para os missionários, aqueles que estão no campo, muitas vezes nos lugares difíceis, distantes, eles enfrentam, Senhor, desafios, Deus, que nós não conseguimos nem imaginar. Guarda eles do mal, faz eles invisíveis aos olhos das trevas, ó Pai, em nome de Jesus, sustenta eles, abre, Senhor, as fontes de provisão que eles necessitam para permanecer, ó Pai, e para fazer a obra do Senhor, para, Senhor, alargar a tenda, seja, Senhor, o projeto que o Senhor tiver colocado no coração deles, ó Deus, levanta, abre as fontes de provisão, que a tua palavra avance, Senhor, possa avançar com poder através da vida deles, que muitas outras vidas sejam alcançadas e o teu nome seja glorificado. Nós clamamos pelas nações, ó Pai, que haja despertamento espiritual, que haja arrependimento, que haja manifestação da tua glória sobre toda a terra. Levanta a tua igreja, Pai, levanta a tua igreja, Senhor, levanta uma igreja viva, posicionada e cheia do Espírito Santo. Oh, Senhor, assim como o Senhor hoje nos chama para esse lugar, Pai, de revelação e de posicionamento espiritual, chama, Senhor, ao teu povo, chama, Senhor, o teu povo nessa hora, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor amado, aqueles que precisam retornar a se fortalecer no Senhor, para se alinhar espiritualmente, reacender a vida de oração. Esse é o momento que o teu Espírito Santo movimenta, Senhor, e fortalece. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos para que eles vejam. Eu te peço em nome de Jesus. Queremos orar nessa hora por Israel, pelo Irã, Senhor, e as nações envolvidas nos conflitos, ó Pai, geopolíticos. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti como igreja nessa hora. Nos cobre com o Teu sangue.
sangue, nos faz invisível aos olhos das trevas. E nesse momento, Senhor, nós temos entendido que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas também discernido os tempos que nós estamos vivendo. O mundo está em tensão, há conflitos, ameaças, há movimentações que muitas vezes nós não compreendemos completamente, mas nós sabemos que o Senhor continua no alto e sublime trono, soberano sobre todas as nações, e a tua palavra nos ensina. Peçam pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Por isso, nós oramos por Israel, clamamos pela paz sobre Jerusalém, clamamos também por proteção sobre o povo, clamamos para que em meio a toda tensão haja intervenção sobrenatural do céu, haja livramento, haja direção, mas também, Pai, nós levantamos um clamor pelo Irã, porque o Senhor não olha as nações como nós olhamos, o Senhor vê pessoas, o Senhor vê almas, o Senhor vê as almas. Nós pedimos, visita aquela nação, revela-te em meio às trevas, levanta um povo, Senhor, que te conheça, que te busque, que te adore, em espírito e em verdade, que haja salvação, que haja encontros com o Senhor Jesus, que haja transformação profunda naquela terra. Pai, nós colocamos diante de Ti também os Estados Unidos e todos os países envolvidos, Senhor, nesse cenário, Pai, geopolítico que está tão delicado, tão fragilizado, governos, líderes, autoridades. Nós sabemos que decisões estão sendo tomadas e essas decisões podem afetar multidões. Por isso nós pedimos, estabelece a tua vontade acima de qualquer estratégia humana. Frustra, Senhor, os planos de guerra, desfaz as alianças malignas, impede os avanços, Senhor, da violência e levanta conselhos alinhados com a justiça e com a paz, aquilo que a tua palavra declara. Deus amado, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E é por isso que nós intercedemos pelas autoridades, que haja temor de Deus, que haja sabedoria do alto, que haja decisões que preservem vidas, ó Pai, e tudo aquilo que estiver sendo elaborado, planejado nas áreas escuras, lança luz nas trevas agora, Deus, e que venha a luz, Senhor, para que possa ser destruído. Pai, nós declaramos que acima de tudo isso, de toda essa tensão, o Senhor reina. Nós nos posicionamos, Senhor, neste lugar de oração. Eu me posiciono, não com medo, mas com fé, nem com ansiedade, mas com fé, e declaramos, porque cremos que haverá intervenção do céu, haverá livramentos, haverá, Senhor, a vontade manifesta do Senhor soberana, toda a soberania de Deus sobre todas as nações, e que em meio a tudo isso, muitas vidas vão ser alcançadas, despertadas, rendidas para Jesus. Que venha o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu realmente não sei
Se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde desde Sião, agora e para sempre, em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Oh, glorioso! Eu estou verdadeiramente incendiada por dentro. Eu tô assim, eu deixei os discípulos de Emaús lá, ó, comendo poeira. Eles estavam sentindo quentinho, ardia o coração, mas eu tô incendiada. O meu coração está incendiado de amor pelo Senhor. Que lindo isso, meu Deus. Que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Vem incendiar, aleluia. E ele vem saltando pelos montes, aleluia, os montes da adoração. O Senhor vem, glória a Deus. Jesus, tá difícil terminar hoje, preciso terminar. Glória a Deus e liberar vocês, que vocês possam continuar cheios da presença do Senhor, aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia, glorioso Deus, Deus abençoe a todos.